Olá, mais uma vez eu venho nesse nosso encontro para falar sobre direito do consumidor, e nós vamos falar sobre a relação jurídica de consumo e vamos dividir em 3 partes. E hoje nós vamos começar a definir consumidor, tá? E primeiro nós vamos entender o que é relação jurídica. Relação jurídica é o vínculo que une 2 ou mais pessoas, caracterizando-se uma como sujeito ativo, e outra como sujeito passivo. Este vínculo, essa união, ela pode ser em decorrência da lei ou do contrato, E em consequência disso, o sujeito ativo exige do sujeito passivo o cumprimento de uma prestação do tipo dar, fazer ou não fazer. No caso aqui, nós vamos falar sobre uma relação jurídica de consumo. E a relação jurídica de consumo, ela só vai ter incidência se for aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Então, e como nós sabemos que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, ela é aplicada, e se ela não é aplicada, seria a Lei Civil, o Código Civil, que é aplicado. Então aqui nós vamos saber, nós vamos estudar, nós vamos analisar quando que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado. Para começar, nós vamos então hoje, nesse nosso primeiro encontro sobre direito do consumidor, sobre essa nova série, falar sobre a definição de consumidor, sobre a figura do consumidor. E a lei, no artigo 2º, ela nos diz, ela define o que é consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, nós já temos o conceito principal, que nós temos que entender que consumidor não é somente eu e você, como pessoas físicas. Empresas, associações, instituições podem ser consideradas consumidoras. E a segunda parte do caput diz que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O cerne dessa definição seria entender o termo destinatário final. É a finalidade, a finalidade da aquisição do produto ou serviço. Para entender o que é consumidor, você tem que entender também o inverso, o que não é considerado consumidor. Se você adquire o produto ou serviço para colocar na cadeia produtiva e você vai transformar esse produto em outra coisa, você vai implementar o seu negócio, se você é um comerciante ou se você é um produtor, um empresário, enquanto pessoa jurídica, se você adquirir este produto para colocar na sua cadeia produtiva para implementar o seu negócio e depois revender para o seu negócio, aquele produto integrar a sua cadeia produtiva daquele seu negócio, você não entra no conceito de consumidor. Isso que é o termo destinatário final, É um conceito, teleológico, a finalidade pretendida com a aquisição do produto ou serviço. Agora, se eu, como consumidor, adquiro aquele produto para uso próprio, eu sou considerado consumidor,
porque eu estou utilizando aquele produto para o meu deleite. Agora vem a segunda parte do artigo, que é no parágrafo único, que diz o seguinte: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumos. Para você entender esse parágrafo único, eu quero citar um exemplo do caso do shopping de Osasco. Eu não sei se você lembra, mas houve uma explosão no shopping de Osasco. Pessoas indetermináveis ali sofreram acidentes. E essas pessoas indetermináveis, talvez elas não estavam comprando produtos, adquirindo serviços ou produtos dentro daquele shopping, mas elas estavam ali passando por ali e foram vítimas daquele acidente. Elas são consideradas, por equiparação, consumidoras, porque a lei fala: equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Houve uma ação coletiva, ingressou-se com uma ação coletiva para que houvesse o ressarcimento dos prejuízos das vítimas da explosão do shopping de Osasco. E esses consumidores foram aí, essas pessoas foram equiparadas a consumidores. Tá? Essa coletividade de pessoas, como fala a lei. Temos também a equiparação de consumidor, o que o artigo 17 da lei fala. Nós vamos a ele. O artigo 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a lei que nós estamos discutindo, fala, é bem claro: todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso é equiparada a consumidor. Eu vou te dar um exemplo. Eu compro um aparelho eletroeletrônico para dar de presente a um casal de amigo meu que contraíram núpcias. Então eu presentei com este aparelho. De repente, esse eletrodoméstico, ele lá, o meu amigo usando o aparelho, de repente sofre um curto-circuito, uma explosão por um defeito que ocorreu naquele aparelho que eu havia comprado para ele. E solta uma faísca, vamos supor, que atinge a visão do meu amigo e ele perde esta visão. Então houve um dano a ele, vítima daquele produto defeituoso. Então ele é equiparado a consumidor. Eu sou consumidor porque eu comprei aquele produto para dar de presente. E o meu amigo é equiparado a consumidor porque ele foi vítima de dano ocasionado pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso. Então, ele é considerado consumidor e será aplicado, neste caso, entrando-se com uma ação de indenização contra o fornecedor de produto ou o fabricante, aí será aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Ele pode ser aí o sujeito ativo da ação, porque ele também é consumidor, ele é equiparado. Apesar de eu ter comprado o produto, ele é o consumidor aí equiparado, tá? E terceiro caso de consumidor equiparado está no artigo 29. A terceira hipótese, perdão. Todas as pessoas determináveis ou não expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas. Uma publicidade enganosa, tá? Uma publicidade enganosa e abusiva. Apesar de eu não comprar o produto, mas se eu for exposto a essa publicidade enganosa ou abusiva, eu sou considerado consumidor. Se, por exemplo, uma instituição financeira oferece para que
para abertura de conta, que você adquira seguro de vida, é venda casada, é uma prática abusiva, você é considerado consumidor, apesar de não contratar com aquele banco, não abrir uma conta corrente com aquele banco. É uma prática abusiva daquele banco. Por isso que há ações aí civis públicas, né, ações coletivas, né, que se entra visando a beneficiar toda uma coletividade, mesmo que esses entes indetermináveis, essas pessoas não ingressem ali com ação ou não contratem com essas empresas. Então, porque nós ali seremos consumidores por equiparação, porque estamos, né, expostos aí a práticas abusivas, comerciais ou contratuais abusivas. Então, está aí a definição de consumidor. Tá? E para finalizar, temos a teoria finalista, que o próprio nome diz, que é quando você quer dar uma destinação ao teu produto. E temos a teoria maximalista, que olha o caso concreto, a vulnerabilidade daquele que adquire o produto ou serviço. Um exemplo que eu posso dar é aquele pequeno agricultor que adquire, por exemplo, adubo, insumos agrícolas para colocar na sua lavoura para a sua produção agrícola. Ele é considerado consumidor? É considerado consumidor pela posição vulnerável. Pela teoria maximalista, ele é considerado consumidor. É um conceito amplo de consumidor que olha o caso concreto, olha se essa pessoa que adquire o produto, ele é vulnerável, ele é hipossuficiente, ele é a parte mais fraca da relação jurídica. Então, se ele adquire esse produto e coloca na sua cadeia produtiva, esse agricultor, ele, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a entendimento jurisprudência, ele é considerado aí consumidor pela teoria maximalista. Se for olhar pela teoria finalista, né, ele não é considerado consumidor. Então tem essas duas teorias aí para serem aplicadas. A teoria maximalista, que olha a vulnerabilidade do consumidor, e a teoria finalista, que vai olhar o objetivo dessa aquisição, se ele adquiriu para o seu uso próprio ou não. Tá? Então fica aí o conceito de consumidor, e até o nosso próximo encontro, onde nós falaremos sobre fornecedor, que é a segunda pessoa da relação jurídica de consumo. Até lá.